Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do meu Diário Económico. Eu sou o Hélio e já sabem, eu não sou um conselheiro financeiro. Aquilo que eu falo neste canal é apenas para vocês seguirem a minha jornada e os meus pensamentos no mundo dos investimentos. E hoje queria falar convosco a razão, qual foi a forma pela qual eu recebi um aumento de 50% durante este ano que passou. E recebi um aumento no meu investimento em ações da Shell. Para quem não sabe, eu julgo que toda a gente conhece a Shell, é uma companhia exploradora e distribuidora de produtos petrolíferos e gás natural. E eu andei a comprar imenso no ano 2020, especialmente em março de 2020, novamente em setembro de 2020. Andei a comprar estas ações abaixo dos 11 dólares, por volta dos 10 dólares e 50 por cada ação, numa altura em que os preços do barril do petróleo estavam negativos. E como é que os preços do barril do petróleo foram negativos nessa altura? Bem, as refinarias, por exemplo, e as companhias aéreas compram barris de petróleo em contratos de mil barris. Quando se fecha a economia e quando há os confinamentos, essas companhias não têm, se não estiverem a consumir automaticamente, deixam de ter armazenamento. E então essas companhias começaram a pagar 35 dólares por barril para alguém armazenar. Portanto, em vez de elas pagarem para comprar esses barris de petróleo, elas tinham que se ver livre desses contratos e então começaram a pagar a armazenantes para fazerem inventório e para armazenarem esses barris, e fez com que o valor do petróleo, do barril de petróleo, colapsasse para valores negativos. Obviamente que vocês não conseguiriam ir à bomba de gasolina e serem pagos para abastecer, porque depois existe toda uma cadeia de acontecimentos de produção e tudo isso até chegar à bomba de gasolina. Obviamente que isso não iria acontecer, mas vocês certamente sentiram já os preços do petróleo aumentar exponencialmente durante este ano que passou. Portanto, resumindo, eu comprei essas ações em preço de desconto, e essas ações na altura, por cada ação que eu comprava, elas pagavam 12 cêntimos de dividendo a cada 3 meses. Portanto, se tens 10 ações, 12 cêntimos, aliás, 10 ações, 12 cêntimos dá 1 dólar e 12. Portanto, se tiveres milhares de ações, vais multiplicando, portanto, 12 cêntimos por cada ação. Não interessa, o preço da ação sobe e desce, mas o dividendo é sempre igual, a não ser que seja aumentado, como foi o caso. Portanto, há 3 meses atrás, a Shell aumentou de 12 cêntimos para 16 cêntimos, portanto, a cada trimestre, 4 vezes por ano. Por cada ação que tu tiveres, passaste a receber 12 cêntimos, passas a receber 16 cêntimos. E agora, a semana passada, foi anunciado em que aumentaram em 50% essa distribuição aos acionistas. Portanto, passaram dos 16 cêntimos para os 24 cêntimos. Portanto, para quem tem milhares e para fundos de investimento, para quem tem imenso capital, para quem tem milhões de ações, um aumento de 50% nos seus rendimentos anuais de dividendo é absolutamente brutal. Portanto, eu no meu caso, eu tenho cerca de 2.000 ações da Shell em várias distribuído por várias contas. Na conta que eu tenho aberta ao público tenho 500 ações. Portanto, neste momento, anualmente vou receber 1.900 e qualquer coisa dólares anuais, dividido por 4 tranches a cada 3 meses, 1.900 libras dólares anuais. Portanto, eu só vos queria explicar que isto são coisas absolutamente transformativas. Portanto, é importantíssimo nós aprendermos este tipo de rentabilização, este tipo de investimento, para podermos tirar proveito. Uma vez que o ensino público não nos ensina este tipo de coisas, e que deveria obrigatoriamente ensinar-nos economia, ensinar-nos a mexermos com o dinheiro, o dinheiro, quer queiramos, quer não, vai ser parte fundamental das nossas vidas. Portanto, a Shell fez este aumento, e não foi só, atenção, eu disse na altura que 20% do meu capital investido era na indústria petrolífera. Porquê? Porque à medida que os mídia, os jornalistas, tinham todas aquelas manchetes negativas,
eu estava a ver, eu reconheci uma oportunidade numa indústria que eu sabia, eu tenho a certeza que não vai acabar durante os próximos 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos. E não me entendam de forma errada. Eu concordo perfeitamente que se passe de motores, de motores a combustível para motores elétricos. Mas isso não é... O grande papel do petróleo não se passa aí. O grande papel do petróleo é todos os seus componentes químicos que são utilizados nas mais diversas indústrias, desde as farmacêuticas, desde produção de plásticos, produção de borrachas. Tudo o que eu vejo aqui neste carro ou na minha casa foi tocado de uma forma ou de outra pela existência do petróleo e não tem necessariamente de ser utilizado nos transportes. Eu entendo o petróleo utilizado queimado num carro, para já não é uma forma de gasto eficiente de energia, não é eficiente e é extremamente poluente. Portanto, eu julgo que devemos passar a eletrificar, mas temos que entender que existe todo um processo a ser feito nas próximas décadas. Para quem já foi à Ásia, já foi à América do Sul, ou para quem já foi à África, basta vocês colocarem um pé em África e vocês vão entender que existem bilhões de indivíduos no mundo que não vão ter acesso, para já não têm ainda acesso à eletricidade diariamente e que não vão ter acesso a um carro elétrico nas próximas décadas. Temos que entender isso. E esses indivíduos também têm direito ao nível de riqueza, ao nível de abundância que nós temos no Ocidente, ok? Tudo aquilo que nós temos hoje em dia, todos os confortos que nós temos hoje em dia, todas essas populações em países emergentes têm direito a esse tipo de confortos. E não há uma forma de se atingir esse tipo de confortos sem que haja a exploração de recursos do planeta. Neste caso, o petróleo e o gás natural vão fazer um papel fundamental a elevar estas populações ao mesmo nível de riqueza que nós temos no Ocidente. Não podemos pensar, ok, eu tenho tudo o que chego, tenho 2 carros na garagem, tenho uma casa paga, tenho os telemóveis que chego, tenho 2 filhos e meio, ok, eu estou bem, portanto agora o resto do mundo vai ter que se orientar sem petróleo e sem gás natural, porque eu quero um ambiente mais limpo. Não, tem que haver uma transição sustentável e tem que haver uma transição de forma a podermos elevar todas estas populações ao nível de riqueza que nós temos. Sim, vamos fazer uma transição para veículos elétricos, mas temos que entender que o papel fundamental que o petróleo e o gás natural teve tanto para a civilização que nós temos neste momento no Ocidente, como para o futuro da civilização em África, na América do Sul, na Ásia, em todos estes países emergentes. Portanto, resumindo, eu sabia que estas companhias iam recuperar, eu sabia que estas companhias estavam a produzir imenso capital, iriam produzir imenso capital nunca pensei que fosse tão rapidamente, atenção, nunca pensei que fosse que tivessem a folha de balanço tão saudável neste momento. Eu julgava que iria demorar 3 ou 4 anos até colocarem-se a uma posição saudável. E vejam só isto. A Shell, e eu falo aqui na Shell, tanto podia falar na Total, BP, a Galp em Portugal. Portanto, vejam só isto. A Shell reduziu, durante este ano que passou, reduziu a dívida de 70 mil milhões de dólares para 60 mil milhões de dólares, reduziu dívida, aumentou o capital de distribuição aos acionistas 2 vezes, vai fazer uma compra das próprias ações, ou seja, vai comprar 2 mil milhões de dólares em ações da própria companhia. Por cada ação que a companhia compra de volta, existem menos ações no mercado, portanto, as tuas ações valem mais quando existem menos ações no mercado, portanto, a distribuição é feita por menos acionistas, portanto, cada vez recebes as tuas ações, cada vez valem mais capital. Andei a comprar estas ações nos 10 dólares por ação o ano passado e neste momento estão quase nos 15 dólares por ação. Portanto, para além de um aumento de valor nominal, do valor das ações, existe também esse dividendo que foi já aumentado 2 vezes. E vai ser ainda aumentado mais e mais vezes à medida que a companhia vai ficando mais produtiva. Portanto, isto é a tempestade perfeita neste momento para o setor petrolífero. Claro que vai haver
não digo que inveja, mas vão se tornar um alvo dos ativistas ecológicos. Obviamente que vão se tornar, eles veem estas companhias a ter imensos lucros e vão querer uma fatia também desses lucros. Portanto, todo o ativismo não tem nada a ver com salvar o planeta nem nada disso, tem a ver com subsidização e capital investido nos projetos deles. Mas isso é uma conversa para outra altura, ok? Portanto, aumentaram as distribuições, excelente retorno nominal do capital, excelente retorno destes dividendos, e para quem não sabe, o dividendo é o excesso de capital que a companhia tem, que não precisa desse capital para investimentos, não precisa deste capital para pagar dívida ou para pagar operações. Portanto, no fim de tudo pago, tem este excesso de capital, coloca uma parte para fazer investimentos em novas energias, portanto estão a investir imenso em energias renováveis, e aquilo que sobra é distribuído pelos acionistas. Portanto, eu a cada 3 meses recebo na minha conta cerca de 400 e tal dólares, recebo na minha conta, que eu posso utilizar para pagar as minhas despesas, ou posso utilizar para reinvestir em mais ações da Shell, ou reinvestir em qualquer outra companhia. Portanto, eu estou a ser pago, enquanto durmo existem milhares de pessoas a trabalhar para a Shell, e eu agradeço-lhes desde já, que vão trabalhar para a Shell, vão produzir gás, petróleo, vão transportar, e eu, enquanto estou como investidor, estou a receber este capital de forma passiva. Este capital passivo é extremamente poderoso, porque nós temos apenas 24 horas num dia para podermos trabalhar fisicamente, para estarmos num local físico. Portanto, pessoalmente estamos limitados na nossa capacidade de produzir. Agora, a nível de investimento, é exponencial, não tem limite. Portanto, podemos investir neste tipo de companhias e receber este capital passivo, porque não existe um limite para a quantidade que nós podemos produzir como investidores. E isto é que cria realmente verdadeira riqueza, verdadeiro património geracional, que podem passar para os vossos filhos, para as vossas famílias, podem um dia retirarem-se, reformarem-se com este tipo de capital, e saber que a vossa riqueza não vai ser degradada por políticas monetárias a injetar capital barato e a provocar a inflação. Portanto, esta é uma forma excelente de combater a inflação, criar novas formas de rendimento passivas através de investimento em companhias que pagam dividendos. Ok? Por mim é tudo, espero que tenha sido informativo. Para aqueles que conseguem aguentar os meus vídeos até ao fim, um bem-aja a vocês, já vamos com quase 13 minutos de vídeo. Um abraço a todos, fiquem bem.